Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi pessoal. Então esse é o último vídeo da série que a gente vai fazer sobre leituras e discussões de Kafka, pelo menos por enquanto. Quem sabe ano que vem a gente não volte com mais. Eu sei que teve gente que perguntou, então por enquanto esse vai ser o último, é o processo. Lembrando que caso alguém ainda não tenha visto esses vídeos, a proposta é ser uma discussão das obras, então tem mais spoilers e a gente fala mais livremente sobre tudo. Então eu não recomendo que você veja antes de ler os textos. Mas eu recomendo que você leia os textos. Certo? Certo, e o processo é o melhor deles. E agora eu quero que você diga para as pessoas por que você não apareceu no vídeo de Metamorfose. Porque Metamorfose não é tão legal quanto o resto. O melhor é na colônia penal e o processo. Então é por isso que eu estava sozinha. Antes da gente começar a falar sobre o processo, eu queria te contar uma coisa que eu acho que eu não te contei ainda. Mas no vídeo de leituras de junho, que eu mostrei que eu tinha lido o processo, eu recebi 2 comentários quase juntos, assim, quase ao mesmo tempo, mas eu achei muito curioso, porque uma pessoa dizia que o processo era o livro favorito dela, do Kafka, e uma pessoa dizia que era o livro que ela menos gostava do Kafka. E eu achei isso muito engraçado, assim, a gente vai querer saber a opinião de vocês também, né? Mas é um dos que você mais gosta de Kafka, e é um dos que eu menos gosto do Kafka. E eu achei muito engraçado essa diferença, assim. Então tá bom. Vai lá, por que você gosta tanto de processo? Porque é o jeito que a nossa sociedade funciona. Uma sociedade hiperregulamentada, burocrática, administrativa, com acesso a quem tem seus contatos, quem maneja os bastidores. Eu acho que é o melhor manual de processo penal que você tem, é o processo do Kafka. Eu concordo, mas uma coisa que me incomoda um pouco, e daí eu acho que é legal contextualizar um pouco esse livro, é que ele não é exatamente um livro inteiro. E pra quem gosta do trem, o trem está fazendo uma aparição no vídeo, mas de qualquer forma, ele é um livro que foi encontrado em fragmentos, esses fragmentos foram escritos em momentos diferentes, e a edição é bem posterior. Então há muita discordância, inclusive essa edição aqui da Companhia das Letras não usa a suposta última edição crítica, a mais recente de todas, que tem algumas coisas diferentes do que estão aqui, porque todo mundo que montou, a montagem, digamos, não é do Kafka. O Kafka escreveu todos esses textos e são leitores que tentam colocar isso numa ordem, só que ele não é fechadinho. E pra mim, uma das coisas que eu mais gosto do Kafka, tipo a Metamorfose, eu acho tão interessante porque são textos muito redondinhos, muito fechados, muito coesos, e esse livro não tem isso. Não tem. Então estão avisados. E aí, o que mais? História? História. Então temos Joseph K., que acorda num belo dia, seu 30º aniversário, e vai ser preso, aparentemente sem nenhum motivo para isso. A gente vai ler o começo. Eu vou ler o começo porque eu acho que é um começo tão legal quanto o começo da Metamorfose, desses bem emblemáticos, assim. Alguém certamente havia caluniado Joseph K., pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. Então pessoas vão chegar no quarto dele, falar que ele está detido, ele não vai entender por quê. Essas pessoas dizem: a gente só está fazendo o nosso trabalho. A gente também não cabe a nós saber o porquê. Aí ele vai ser interrogado no quarto ao lado da pensão em que ele mora. Quem está interrogando também não sabe. Ele também não sabe. No começo ele tem um grande desejo de saber, né? De por que isso está acontecendo comigo, do que eu estou sendo acusado, o quanto isso é ridículo, é um absurdo. O Kafka todo tem a base no absurdo. Aí, ó, minha leitura, ele vai perdendo essa indignação e essa revolta conforme ele vai passando por vários estágios do processo. Um certo conformismo e uma exaustão também, né? O processo faz isso. E uma coisa que eu acho que ele constrói muito bem é esse tom do absurdo, porque
a gente em nenhum momento vai ter essas respostas, assim como a gente nunca sabe porque o Gregor Samsa se metamorfoseou. Ou porque que... enfim, a gente não sabe o porquê das coisas, né? E a gente continua não sabendo aqui. Boa parte da obra, acho que a gente já falou isso, da obra do Kafka é feito em torno de uma ausência, de algo que não é dito. E o processo é isso. Só que eu acho o processo tão genial, a gente tem como contar mais da história, né? Porque as pessoas do entorno do Kafka vão sabendo progressivamente sobre o seu processo. Então logo nesse primeiro... Do K. Os colegas de trabalho dele vão fazer parte desse interrogatório, desse primeiro capítulo. E depois ele vai ver no próprio banco punições a alguns desses, vou chamar de guardas, que detiveram ele no primeiro capítulo. Acho que esse é o terceiro ou quarto, não, quinto capítulo, deve ser o espancador. Isso pode mudar muito de edição para edição, né? O espancador na nossa edição é o quinto. Vai ter algumas relações com mulheres. Eu vou pular as partes das mulheres, porque não são as partes que me interessam. Eu acho muito estranho. Eu acho que ele não acertou a mão na relação do cara com as mulheres. Não sei. É estranho. Pra mim é uma de uma dessas pontas sexualidade que não estão terminadas no livro. Porque mesmo essa sexualidade banalizada não se resolve, né? Porque a gente tem muitos personagens que mostram uma sexualidade extrema e banalizada em vários livros e funciona. Eu acho que aqui não funciona. Então é por isso que eu concordo contigo. É por isso que eu pulo essas partes. Não vejo muita função para a senhorita Buster. Como é que é o nome dela? Buster. Depois a gente vai ter outras dessas personagens, a esposa do oficial de justiça, numa casa onde acontecem audiências no tribunal, a Lane, enfermeira de um advogado, mas eu não vejo, na Lane ainda, ok, mas às vezes eu não vejo tanta função para narrativa. Eu também. Mas estamos adiantando etapas. Joseph K. recebe um telefonema que ele precisa comparecer ao tribunal, que fica num bairro de periferia. E que é importante dizer que então esse pessoal chega lá e fala, você está num processo, você está detido, você tem que fazer a entrevista, mas ele em momento nenhum é preso, né? Ele meio que é liberado para seguir a vida dele normalmente, até que ligam para ele dizendo que ele deve comparecer ao tribunal. E fica na expectativa, né? Não, mas então ele vai ser preso, mas ele não é preso, e então... Aí o tribunal acontece nos sótãos de casas da periferia. O oficial de justiça e sua esposa cedem o lugar para que ocorra o tribunal. Então dá a entender que há lá vários acusados, várias pessoas que estão respondendo processos, o juiz de instrução e o K vai ser ouvido. Mas é tudo muito ridículo, é tudo muito... bagunçado, amador. E é tudo muito absurdo. Então ele chega, você que é o pintor? Ele fala, não sou o pintor. Tá vendo? Isso reflete o quanto não faz sentido esse processo. Aí ele faz um discurso sobre o absurdo que é esse processo, quando ele é interrompido pela esposa do oficial de justiça, do oficial de justiça, que está tendo uma relação sexual com um estudante no meio do tribunal. Aparentemente forçada pelo estudante, com pontos a discutir. Mas é esse o nível de solenidade do rito, né? Tá todo mundo gritando, tem os da direita e da esquerda que reagem às falas. De formas diferentes. Torcida de futebol, assim. E bom, acaba a fala dele interrompida com isso e ele vai voltar para casa e vai ficar esperando a ligação para comparecer novamente ao tribunal. Essa ligação não acontece. Ele vai até o tribunal, descobre que não está acontecendo nada lá. Mas aí ao seguir o estudante que está levando a Lene para o juiz de instrução, falei Lene, mas não é. Está levando a esposa do oficial de justiça para o juiz de instrução, que supostamente também tem relações sexuais com ela. Ele descobre os cartórios. Os cartórios também funcionam na casa de todas essa massa de pessoas da periferia. É uma geografia que não é muito clara, né? Porque você vê um prédio privado de casas, aparentemente comuns, você vai meio que se embrenhando dentro disso, você entra num espaço imaginário, não é mais um espaço físico necessariamente, né? Mas lá ele vai encontrar outras pessoas acusadas com seus processos que estão
postergando o processo, ou estão tentando ter informações e nunca vão ter informações. Aí tem todos os burocratas, os servidores públicos e os partícipes do processo, em seus vários escalões. Claro que ele não tem acesso aos altos escalões, mas ele vai ver alguns personagens, vai se sentir sufocado pelo aquele ar burocrático dos cartórios. Bom, vai sair dos cartórios. Ele trabalha num banco, é procurador num banco. Não sei se... Se não me engano, diz que é um procurador, mas não é um procurador de justiça como a gente está pensando. Ele não é da área do direito, ele não tem conhecimento das leis. E no fundo o trabalho dele no banco também é um tanto burocrático, porque tem vezes que ele vai falar sobre concessão de empréstimos ou não, né? Bom, quando ele vai ao banco ele vê algumas das pessoas que detiveram ele sendo espancadas, supostamente punidas por terem pedido suborno a ele. A gente pulou vários dos detalhes, né? Parte do discurso que ele sustenta, porque o que é interessante é que nesse primeiro momento que ele vai falar no tribunal, ele sustenta esse discurso que deslegitima o tribunal. E uma das coisas que ele usa para deslegitimar o tribunal é justamente o comportamento, a postura das pessoas que foram deter ele naquele início, né, na manhã daquele dia. E essas pessoas estão sendo punidas, então, por isso, por essas imposturas. Supostamente, né? Assim, tudo isso é supostamente, no caso. Mas é porque elas falam de ficar com as roupas do K, de se ele pagar, eles vão comprar o café da manhã, porque no fundo eles comeram o próprio café da manhã que era do Joseph K. Deixa eu seguir a ordem aqui, vamos ver se eu... Então o espancador era o 5. Acaba aparecendo o tio, que já sabia do processo contra ele. Já estava sabendo alguma coisa da existência de um processo contra ele, porque vejam que até a gente não sabe do que ele está sendo acusado, de nada desse tipo de coisa, né? A gente só sabe que tem um processo sendo movido. Então o tio chega querendo saber o que é, e ele fala, não, eu também não sei. Eles vão para um advogado, que é amigo do tio, e também não descobrem, também não se desenlaça nada dali. Mas ele começa a manter um relacionamento amoroso, que é o relacionamento amoroso mais constante do livro, com a Lene, que é a enfermeira do advogado, que é o cara que só atende na cama, o que eu acho ótimo, assim, essa é uma ótima cena, engraçadíssima. Um cenário totalmente escuro, a ponto de ter outras pessoas no quarto que eles não enxergam, né? E tinha lá um juiz de instrução, não era? Quando eles vão falar com o advogado, que mostra essas artimanhas dos bastidores, essas redes de contato que vão poder te ajudar supostamente no processo. Mas tudo isso também é muito suposto, porque daí eles vão escrever uma petição para enviar ao tribunal. Como eles não sabem do que são acusados, não sabem o que escrever na petição. Aí a petição se alonga, ele tem que ficar contando a história da vida dele repetidas vezes. Nunca vai ser entregue, supostamente o advogado está recebendo também, mas a petição nunca está pronta, porque você nunca sabe, mas você nunca vai saber, então ela nunca vai ficar pronta. A cada vez mais outras pessoas vão conhecendo o processo contra ele e ele vai sendo afetado por isso. Sendo afetado nos seus atos, no seu jeito de se relacionar, no seu trabalho. Ele não consegue mais se concentrar no trabalho, porque ele vai ficar pensando como se defender do processo. Porque desde o começo, aqui, eu li a primeira frase do livro, mas logo depois diz o seguinte... deixa eu achar aqui... Porque logo que isso tudo começa, tem uma vizinha que fica de olho, assim, né? Essa coisa ele já tá sendo julgado pelos seus pares, seus vizinhos e tal. Eu não achei a frase agora, mas assim, nesse sentido de... Ele não sabe do que ele tá sendo acusado, ele não consegue se defender e mesmo assim a sua rotina já muda. Mas não muda assim, ele está preso e a rotina muda, ou ele não pode sair de casa e a rotina muda. Ela muda de um jeito muito subjetivo, muito sutil, que é o fato dele estar preocupado com isso, das pessoas estarem julgando ele por isso e tal. É uma mudança muito de clima, assim, né? De condenação social. Isso. E a Lene vai falar pra ele, nesse primeiro encontro, que o único jeito de você se livrar do processo é confessando. Fala pra ele, não seja inflexível. Mas ele aparentemente não sabe nem o que confessar. E não é a postura que ele vai ter. Ele ainda está ridicularizando, falando, não, eu não... Isso é só a tentativa deles de me tornar também corrupto, como se eu fosse subornar, nem tem dinheiro para isso. Não, ele é um pequeno burguês, ele tem uma vida razoável, não passa por dificuldades financeiras.
Aí ele começa a ter contato com outras pessoas que supostamente poderiam ajudar no processo, como o pintor, que é um pintor que faz quadros das pessoas relacionadas ao tribunal, então ele vai falar com essa pessoa. Juízes. E vai ver que não é bem assim, que eles são só artimanhas que fazem o negócio durar mais tempo, que não existe assim uma solução muito explícita, mas a gente vê tanto esse paralelismo de você tentar achar um outro jeito para lidar com o processo, como a maneira amadora com que isso também é feita, né? Porque voltando na Lane, o que ela está falando ali é que toda pessoa que sofre o processo é culpada. Não existe um processo se não houver culpa. A culpa é inquestionável, é indubitável. Essa não é a frase dela, mas é a ideia dali, né? A culpa é indubitável, é uma das frases-chave assim, do livro. Ele fica bastante desconfortável um dia que ele vai para casa do advogado e daí ele descobre um outro cliente do advogado que é um comerciante, descobre que ele também tem uma relação com a Lene, descobre, enfim, várias coisas que o caso desse cara tá se enrolando por muito tempo. 3 anos, eu acho que era. E ele começa a ter esse mal-estar, então ele demite o advogado, diz que não quer mais os serviços do advogado. O capítulo se chama Dispensa do Advogado, e o diálogo com o advogado é ótimo, só que o capítulo nunca foi terminado, então no fundo não tem a dispensa. Exceto pelo título. Exceto pelo título. E vale a pena dizer que é um industrial que pega empréstimos no banco que avisa o K do pintor, que tem essas relações também de bastidores com o tribunal, para que o K fale com essa pessoa e ajudar no seu processo. Então o K também está a todo momento tentando ser mais inteligente do que o processo. Buscando as mulheres, buscando o advogado, o pintor, o advogado talvez nem tanto. E aí o pintor também fala algumas coisas importantes para ele. Existem 3 maneiras de você escapar do processo. Uma é ficar postergando ele para que ele nunca tenha fim. Prescrição. Tipo, você apela até a terceira instância e aí você enrola tanto, sabe? Embargos infringentes, embargos declaratórios, primeira instância, segunda, terceira, STF. Aí quando alguém vai te julgar, já acabou, você já está mais velho, tempo de prescrição baixou, o crime já prescreveu e pronto. Então essa é uma dos jeitos. O outro é você ter ele chama de inocência provisória, eu acho, onde alguém vai parar o processo mesmo, não precisa nem ser atuação. Você vai convencer o juiz de primeira instância que você é inocente. Ele não vai declarar que você é inocente, mas ele nunca vai julgar teu processo. Se puder dar exemplo de político, a gente tem milhares. Por exemplo, no estado do Paraná, a gente tem Adhemar Traiano, que era presidente da Câmara dos Deputados, o Beto Richa, o Tribunal de Contas. Está concorrendo ao Senado. E assim, eles só não foram julgados. Tem coisas lá de 5 anos atrás e a Adhemar Traiano, por exemplo, nunca botou em questão a aprovação de contas, vamos dizer, do Beto Richa. Então esse é um jeito de escapar do processo. Outro jeito é você convencer o juiz. Não, esse foi o que eu falei. O último jeito é a inocência definitiva. Quando o juiz declara sua inocência, embora esse processo possa ser reaberto e uma instância superior ainda te declarar culpado. Mas isso nunca foi visto. Dentro do processo. O pintor diz que isso nunca aconteceu. Aí vem o melhor capítulo do processo, que é o na catedral. É armado um esquema lá no banco para ele ir acompanhar um cliente numa visita turística, mas era tudo armação, para que ele encontrasse na catedral um personagem religioso e que participa também do tribunal. A gente não sabe até que ponto ele de fato é religioso ou só está ali interpretando um personagem, mas me parece que ele é de fato um religioso do tribunal. Assim. Se você já percebeu, todo mundo é do tribunal. Eles vão ter uma conversa, vão falar ali sobre muitas coisas e chega um momento em que esse padre vai contar uma parábola, uma alegoria, que é um dos pontos mais interessantes do livro. É um trecho que se destacou tanto que ele inclusive chegou a ser publicado de forma independente em outros livros, como por exemplo Tá no Essencial. Chama Diante da Lei, talvez alguém conheça, então se alguém não tiver interesse em ler o processo, mas tiver essa edição e quiser ler, ele é um texto de 2 páginas basicamente, e
vai contar a história então de um homem que é do interior e viaja para poder entrar no prédio da lei, da justiça e tal. E ele chega lá e tem um porteiro dentro, na frente da porta, e esse porteiro fala: olha, esse prédio, é essa porta, o senhor até pode entrar, mas não ainda. E esse senhor então fica ali sempre esperando o momento em que ele vai poder entrar, e esse momento nunca chega. Até que ele morre ali na frente. E ele fala: não, agora eu vou fechar essa porta era feita só pra você. Só agora você podia entrar, agora que você morreu você não pode mais entrar. E eu posso ir embora. Então nesse sentido da inacessibilidade da lei, do conhecimento da lei, né? Do conhecimento do sistema. Ele até consegue chegar ali na frente, ele consegue ver, mas ele está só diante das portas da lei. Ele está diante das portas, exatamente. É muito rico essa passagem. E é a essência de todo o processo. Então, por exemplo, vai ter a fala do porteiro dizendo: eu sou só o primeiro, porque o camponês ameaça olhar para dentro da porta e ver o que tem, não entrar, mas só ver. E ele diz: eu sou só o primeiro. E os seguintes vão ficando tão assustadores, tão amedrontadores, que nem eu mesmo suporto a visão do terceiro. Que é mais ou menos você escrever uma petição para STJ, né? E a gente falou, mas tem um cuidado imenso com as palavras, porque depois vai ser uma tentativa do K, com esse religioso, de interpretar o diante da lei. E escapa de todas as interpretações. É tão absurdo que tudo que se fala: ele enganou. Não, ele não enganou o porteiro, né? Ele está fazendo sua função. Não, ele não está fazendo sua função de forma competente. Mas é tudo para evidenciar o quanto o excesso de burocracia é absurdo. Porque aquela pessoa estava numa porta que era só para ela, mas ela nunca pôde entrar. E daí a gente vai pro último capítulo, que se chama Fim. Que se passa um ano e é a condenação, também nada explicada, só ocorre. Cabe a interpretação de ter sido uma condenação de fato, mas cabe até de ter sido um auto-sacrifício, em que o Joseph K. vai morrer, e vai morrer como um cão. Essa é a última frase, né? Como um cão. Eu acho que dentro disso a gente pode pensar em muitas interpretações do que é o tribunal. Talvez uma mais clássica, que é de fato pensar nele como o momento em que a gente instaura um sistema judiciário na sociedade, um sistema judiciário que é o sistema oficial, digamos assim, governamental, estatal. Mas eu acho mais interessante, pelo menos para mim, pensar em outras coisas. Uma coisa que me chama muita atenção é que esse tribunal, ele parece correr de forma paralela. Ele está dentro da casa das pessoas, ele passa por esses ambientes domésticos, ele tem que passar pela sala de uma pessoa, uma mulher lavando roupa para entrar nesses lugares. Tem essa coisa do pintor falar que ninguém foi inocentado de fato, por exemplo. Todo esse tipo de coisa, e tem algumas referências a esse tribunal que me dá a entender que existe um outro tribunal além desse tribunal. Me dá mais ideia de jurisdição, tá? Mas enfim, esse tipo de contexto me faz pensar, por exemplo, um pouco na questão de mídia / opinião pública, no sentido de que, olha, mesmo que a gente não seja um tribunal oficial, se você é condenado pela mídia, sua vida vai mudar. Você não vai ser preso, a gente não cabe a nós isso. Mas sua vida muda, a gente pode não ter provas, a gente não pode saber nem direito do que a gente está te condenando. Eu acho que todo esse sistema nebuloso faz muita parte dessa coisa pública que a gente tem. De julgar pessoas, por exemplo, por serem judias, ou por serem homossexuais, ou por serem, sim, pessoas que não fizeram nada de errado em momento nenhum. Você nem sabe se fizeram algo de errado ou não, porque você não sabe do que elas são acusadas, não há prova contra elas. Exatamente. Só há um processo burocrático ao qual elas estão sujeitas. É um poder opressivo do Estado. E para mim o processo é muito sobre isso, assim. Sobre esse poder paralelo que está na casa das pessoas, que está nessas redes invisíveis que a gente vê na sociedade, quando você vê, todo mundo está meio que conectado e está pensando a mesma coisa e sabe disso, mas não existe um código, não existe uma regra explícita, não existe como você lutar contra isso, porque não existe um isso coeso, não existe um isso que é acessível a você. De interpretações filosóficas é riquíssimo o processo.
Acho que até por isso, porque Kafka mostra algumas essências que circulam um nada. O que está lá dentro você não sabe o que está dentro do processo, não sabe o que está dentro das portas da lei. Isso não é o alvo do que ele fala, e acho que por isso também permite múltiplas interpretações. Então, uma você passou. O Sartre vai ler o processo como sendo uma pré-figuração da perseguição aos judeus no período pré-guerra e Segunda Guerra. Então você vai ser perseguido por uma culpa que você não sabe qual é. Lembra que Kafka era judeu? Escreve durante o início da Primeira Guerra, tá, o processo. E aí você sofre um processo e vai ser culpado e condenado. Deixa eu só fazer um parênteses, mas é que a gente normalmente relaciona a Segunda Guerra Mundial à questão do antissemitismo, mas o antissemitismo já era um movimento que estava acontecendo desde o começo do século XX, até antes, mas sistematicamente a época da Primeira Guerra Mundial também já tem muito essa marca. Fita branca. É um filme. O Deleuze vai falar que é uma prefiguração da sociedade de controle que a gente vai viver depois, onde todo mundo vai saber de tudo sobre todos, e isso vai servir para que você não escape das teias do poder. Resumi muito, tá? Mas são essas interpretações possíveis. No campo do direito também vai ter muitas. E é por isso que eu gosto tanto do processo. Eu acho que eu sou servidor público. Eu acho que isso é o que eu vivo todo dia. Assim. A gente só vive milhares de burocracias as quais não tem sentido a não ser justificar o próprio burocrata, né? Algo que se autolegitima num círculo como é o processo é legitimado pelo tribunal, mas ele é julgado também pelo tribunal. Então ele alimenta e é alimentado pelo tribunal num círculo que não tem escapatória para você questionar essas leis, a legitimidade dessas leis, o que são essas leis. As leis propriamente nem existem, ninguém as conhece, ninguém as defende, ninguém as combate ou as segue, porque você só conhece a burocracia, você só conhece o porteiro diante da porta. Podemos falar um pouco sobre o K? O personagem? Falemos sobre o K. Acho ele um porre de pessoa. Assim, eu sou empática à situação do K, mas eu acho ele mimado, acho ele reacio, assim, ele me incomoda como personagem. E eu não sei, porque se a gente for pensar, daí é muito interessante, né? Em termos de mecanismo literário, você criar de fato um personagem que é irritante, que tem essas coisas condenáveis, por exemplo, no jeito que ele se relaciona com mulheres, você quase que cria subsídios para que o leitor não goste dele e o leitor condene ele de alguma forma. A gente não sabe do que ele é culpado, mas em determinada leitura pode ser que eu até queira que ele se ferre no final do livro, que ele morra, que ele alguma coisa assim, porque ele não é um personagem fofo, empático, simpático ou algo assim, né? O que, se a gente for pensar nessa coisa da opinião pública, é muito interessante. A gente falou talvez uma falta de função narrativa, mas a senhorita Birsner, que é o capítulo 2, serve para isso, porque ela vai ser assediada pelo Joseph K. Né? Então, é que é uma leitura que eu vou dar menos importância, mas também não é verdade que não tem função narrativa. É que, pra mim, ele tem muitas arestas, porque eu acho que a Metamorfose, por exemplo, é um texto muito certinho, muito redondinho, assim, tudo gruda, tudo cola. E esse texto, pra mim, tem arestas. Talvez ele teria uma função se ele fosse melhor trabalhado, assim. E eu acho que essa pode ser uma função, tornar ele um personagem execrável. Vai beijar ela à força, por exemplo, entrar no quarto sem forçando o consentimento, né? Com as outras mulheres, entretanto, são elas que tomam ação de sedução, né? Parte delas não dele. Mas que tá achando bem bom. Mas leia diante da lei, pelo menos. Aí você vai numa repartição pública, aí você fala... Vai abrir uma empresa lá. É isso. E é inescapável no processo. Não sei se é na sociedade. Mas no processo é inescapável. É inquestionável e você só vive. A rendição é a morte. A salvação é a morte. Você quer falar sobre o quadrinho? Então existe esse quadrinho da Veneta. Mas não tem acento. Eu aprendi uma vez, porque eu conheci um pessoal que trabalha lá e eles tinham me falado, mas
essa minha memória não tem essa durabilidade. Mas assim, gente, eu não sou um leitor de quadrinhos, tá? E eu comprei mais o quadrinho porque eu queria ver outras interpretações sobre o processo, né? Porque quem vai adaptar para o quadrinho vai ter as suas leituras. Mas assim, eu não gostei. Não pela adaptação ou pela tradução, não por isso. Não gostei mesmo. Talvez eu não seja um leitor acostumado com a linguagem de quadrinhos e não me convence os gestuais, as fisionomias, o decorrer da história, as ausências também, mas aí é uma questão de adaptação necessária. E pelo que você me contou também, ela não faz uma ela, né? É ele. É uma desenhista. Ela não faz uma... Montelier, deixa eu pegar o primeiro nome dela. Chantal Montelier, ela é francesa. Ela não faz uma... mas a adaptação é do David, ele que fez, provavelmente, ela só ilustrou o que ele roteirizou. David Zane Meyerowitz, o adaptador. Mas pelo que você me contou, eles não fizeram uma interpretação nesse sentido que você esperava, não? Não, eles... No fundo, eles foram mais fiéis ao próprio texto, né? E só colocam as essências sem tentar falar muito, mas eu não gosto das fisionomias, dos gestos, das ações. Acho até que muda muito o jeito de retratar o rosto de algumas personagens, de lado, de frente, mas pese que eu não sou um leitor acostumado de quadrinhos, tá? É isso? É isso. Bom, pessoal, é isso então sobre o processo. A gente quer muito ler aí nos comentários o que vocês acham sobre o livro. Temos opiniões diferentes aqui, eu tenho certeza que vocês vão nos dar muitas outras opiniões diferentes também. E é isso por enquanto nesse projeto de ler Kafka. Você voltaria com o projeto em algum momento? Relatório sobre uma academia, como é que é? Eu sou professor, né? Daí também tem uma parte de pesquisa, tem uma parte de relação acadêmica. Então, assim, essas coisas diárias, Kafka foi exemplar para registrar isso. E eventualmente, então, a gente talvez volte, sem pressão, não vai ser esse ano mesmo. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.